Olá, estudantes. Sou o professor Cleiton. Leciono Geografia e História na rede municipal de Garanhuns. E sou professor também da rede estadual de Pernambuco, na função de educador de apoio. Assista esse vídeo com cuidado. Dê seu joinha se você gostar. Se você não gostar, coloque suas sugestões abaixo para que nós possamos melhorar a nossa voz. O tema de hoje é: o ser humano chega na América. Os caminhos para a América. Quais são esses caminhos percorridos? Os primeiros seres humanos não surgiram no próprio continente, sendo aceito duas hipóteses para a ocupação da América. A primeira hipótese é a passagem pelo Estreito de Bering, é um caminho gelado. Na última associação, a América ficou ligada à Ásia de Bering. É um caminho gelado que permitia a passagem do homem e dos animais por este caminho. É uma passagem pelo mar, certo? Que esse Estreito de Bering liga o Oceano Pacífico ao Oceano Glacial Ártico, lá no extremo norte do planeta, nosso planeta. E aí esse Estreito de Bering separa duas regiões do mundo. Vai ser o extremo leste da Rússia e o estado do Alasca, nos Estados Unidos. Eles estão aí a separar. O Estreito de Bering, pouco menos de 100 quilômetros, e aí a passagem nesse período de era para fazer a pé. A água congelava, ficou congelada por muitos anos, e o homem conseguia passar de uma área para outra a pé, não só o homem como animais. Segunda vai ser aqui a questão das rotas marítimas. Os defensores dessa teoria acreditam que os primeiros seres humanos chegaram à América saindo de pequenas ilhas da Oceania, atravessando o Oceano Pacífico em pequenas embarcações e começaram a povoação do continente pelo litoral do Chile. Então essa já foi uma teoria que surgiu um pouco depois, e essas duas teorias, elas estão baseadas nisso aqui. Os defensores dessas teorias acreditam suas hipóteses a vestígios arqueológicos comuns dos povos americanos a povos oriundos do Extremo Oriente e das ilhas da Polinésia. Isso aqui, esse primeiro aqui vai estar relacionado ao Estreito de Bering, certo? E aí quais são esses vestígios arqueológicos? São, por exemplo, restos de animais, ossadas de animais que surgiram na Ásia, mas foram encontrados também na América do Norte, com datação próxima, certo? Que não teria uma explicação para a origem desse animal no continente americano. A questão de pinturas pestes, grafismos, certo? Dos povos que foram passando, esses povos eram nômades, e à medida que eles passavam, eles iam deixando seus rastros. E das ilhas da Polinésia, comuns também com alguns vestígios arqueológicos achados na porção sul da América, também chamada de América do Sul. E aí, gente, vamos ter esse mapa aqui, onde você consegue visualizar bem como foi feita a rota do ser humano que surgiu na Ásia e chegou até o continente americano. Lembrando que os mapas que nós estamos acostumados a ver, nós temos o continente europeu, aliás, como centro do mundo, certo? Que se diz que é um mapa eurocêntrico, certo? E nesse aqui nós vamos ter aqui a Oceania e o continente asiático no centro do mapa, tá certo? Isso para facilitar a explicação dessas duas teorias. Então nós temos aqui o ser humano que surgiu, segundo os relatos históricos, no continente africano. Ele sai aos poucos, e isso é aos poucos, gente, não é questão de 1, 2 ou 3 anos, é milhares de anos, tá certo? Esse homem saiu povoando aqui o continente europeu, depois chegou para a Ásia, e na Ásia ele tanto foi para a porção norte, como veio também aqui para a porção sul. A porção norte aqui da região da Sibéria, que é a Rússia, chegaram à China,
chegaram à Oceania, tá certo? E aí, essa região da Oceania é composta por diversas ilhas, né? A ilha principal vai ser aqui a Austrália, a Nova Zelândia, a segunda maior ilha, e aqui há um conjunto de ilhas menores, que recebe o nome de Polinésia, né? Melanésia, Micronésia, de acordo com o tamanho das ilhas, né? E com a sua localização, né? E aí esses homens eles faziam, eram obrigados praticamente a se lançarem ao mar para poderem sobreviver, né? E eles faziam isso em pequenos botes, tá certo? Não era intencional, por exemplo, chegar... sair povoando o mundo, certo? Mas aí eles conseguiram atingir essa região do mundo anteriormente ao continente americano, tá certo? E aí, essa aqui é a primeira teoria que nós falamos. Aqui vai estar o Estreito de Bering, tá certo? Que o homem passa, tem essa passagem aqui, era uma passagem curtinha, né? Quilômetros, se em uma quantidade boa de anos, tá certo? Então faz com que o homem conseguisse sair dessa região e ir para a porção da América. O contrário também era possível, tá certo? Não só o homem, mas animais também passaram para essa região, né? E aqui o homem, né, pegando carona nas correntes marítimas, né? Correntes marítimas, gente, é como se fossem rios no oceano, tá certo? Aí você vai ter o ar, né, que ele vai ir sempre na mesma direção, e acredita-se que as correntes marítimas fez com que o homem fosse saindo em direção a leste, certo? Essa direção aqui, aí ele iria sempre indo de ilha em ilha até aos poucos atingirem o sul, aqui é a região sul Chile, né? Sul e norte do Chile, tá certo? Essa seta aqui também indica que a povoação inicia pelo Equador, pela Colômbia, tá certo? E aí, gente, ó, você percebe que pelas figuras aqui também, tá certo? Ele se disseminou, né, por essa região, tá certo? E aí ele aqui, a partir do momento que ele chegou na América, ele saiu povoando o nosso continente, né? E aí, quando se iniciou o povoamento da América, né? E aí vamos ter os sítios arqueológicos que comprovam a gente um tempo próximo disso, né? Antes da gente falar dos sítios arqueológicos, como é que não se há relatos escritos, basicamente em fósseis, em pinturas rupestres, em grafismos, que vai se acreditar um tempo que esse homem viveu por aqui, né? Teoricamente é uma forma um pouquinho complexa de se comprovar, mas aí o homem usa a técnica do carbono 14. Isso por quê? Porque todo organismo, todo ser vivo, quando ele morre, ele tem uma concentração de carbono 14. À medida que aquele corpo vai se decompondo, essa concentração de carbono 14 diminui, tá certo? Então quer dizer o quê? Quanto menor a concentração de carbono 14 naquele vestígio fossilizado, mais antigo é o fóssil, certo? Então veja só, vamos falar aqui dois sítios arqueológicos. O primeiro de Clovis, nos Estados Unidos, né, já há 11.200 anos, né? Nessa região do México foram encontrados vestígios arqueológicos de mamutes, animal grande, semelhante ao elefante e comum na América do Norte e Ásia, né? Aí, gente, o mamute, para quem assiste aquele filme A Era do Gelo, é aquele elefante, tá? Você faz aquelas... um dos protagonistas, né? Certo? E bisões, né, que diz aqui animal de grande porte semelhante ao boi, comum na América do Norte e na Europa, certo? E o que é que ocorria, né? Ao lado de pontas de flechas, provavelmente usadas na caça. Então, o que é que ocorria na época, né? Eles foram achados nesse mesmo espaço. E aí eles acreditam que esses animais foram caçados pelo homem na época, né? E aí eles tinham ali restos das próprias carnes, né, que foi fossilizada, os ossos, tá certo? Ao lado de fogueiras, entre outros, gente. Então,
foi uma região bastante ocupada pelo ser humano, e aí com essas datações acreditam que foi há cerca de 11.200 anos atrás, né? E a segunda região aqui vai ser a região do Monte Verde, né? Que é uma região mais antiga, né? Há 13.500 anos atrás, né? Veja só, Monte Verde já vai ser mais antigo que Clovis, né? Na região de Monte Verde, no sul do Chile, foram encontrados artefatos de pedras e restos de alimentos mais antigos que os de Clovis, tendo nessa região uma vasta riqueza arqueológica. Ó, gente, porque não é só instrumentos de pedras, o resto de alimentos. Você vai ter uma quantidade maior de coisas, né? E aí o que foi achado, né? Foram achados nessa região casas em madeira, ossos de animais e plantas comestíveis como batata selvagem, nozes e cogumelos. É evidente, gente, que isso aqui tudo fossilizado, certo? E aí o tempo médio, tá certo, é de 13.500 anos. Por que a gente fala o tempo médio? Porque não tem como dizer com precisão. Tá, 13.510 anos. Não é possível chegar a isso, tá certo? Então chega a um tempo médio, né? Em outras regiões foram encontrados vestígios arqueológicos de mais de 50 mil anos, tá certo? Isso aqui, gente, no nosso país, certo? Nós temos o sítio arqueológico na Lagoa Santa, Minas Gerais, onde foi achado o vestígio, o ser humano mais antigo da América, né, que recebeu o nome de Luzia, né? Ela ali vai dar mais, acredita-se que Luzia tinha mais de 11.000 anos, né? E isso aqui para o Nordeste, na região do Nonato, no Piauí, né? Vai ter lá o sítio arqueológico da Serra da Capivara. Os vestígios arqueológicos se aproximam dos 40 mil anos, tá certo? Então, o povoamento da América, gente, ainda é um mistério, tá certo? Essa arqueologia está, sempre que faz novas descobertas, ela atualiza a respeito disso aí, tá certo? E aí essas descobertas, os trabalhos, eles continuam, certo? Até que, e aí com a medida que vai se chegando a novas descobertas, a novos achados, é alterado aquilo que se falava antes. Ou seja, aí comprovando isso, né, Clovis era o mais antigo, tá certo? Aí depois veio o Monte Verde, e aí tem os sítios arqueológicos no Brasil, que são mais antigos que esses dois.